Muito bem, senhores, dando continuidade, então, no bloco passado nós falamos das fundações e comparamos a fundação pública de direito público com a fundação pública de direito privado. Nós vimos que há uma controvérsia acerca da natureza jurídica, eu já dei as 3 correntes sobre isso. Então, vamos continuar examinando o quadro que falávamos no bloco passado. Joga na tela, por favor. Vimos que a natureza jurídica, então, pode ser de direito público ou de direito privado, a depender do caso concreto. Criação e extinção. Uma é criada por lei, outra é criada por autorização legislativa. Decreto e registro. Natureza jurídica dos bens, número 3. Os bens da Fundação Pública de Direito Público são bens públicos e os bens da Fundação Pública de Direito Privado são bens privados. Responsabilidade civil, aqui no número 4. A responsabilidade civil da Fundação Pública de Direito Público é objetiva. É objetiva, fundada no artigo 37, parágrafo 6º, primeira parte. Primeira parte. Já número 4 aqui, se eu transpusesse, transpondo para aqui para o lado para a coluna do lado, ela vai ser uma responsabilidade civil também objetiva da Fundação Pública de Direito Privado, só que com base, deixa-me voltar aqui, só que com base na segunda parte, do 37, parágrafo 6º. Ora, como é que é essa história, André, de primeira parte e segunda parte? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o 37, parágrafo 6º, que está aqui na sua tela. Olha o que diz o 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público. Aqui, ora, estarão as fundações públicas de direito público. Por quê? Porque elas são espécies de autarquia, e autarquia é pessoa jurídica de direito público. E as de direito privado, prestadora de serviço público. Na segunda parte, que é essa aqui, ó, essa aqui então é a primeira parte. A segunda parte, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. A fundação pública de direito privado, ela vai ser prestadora de serviço público. Por quê? Nós vimos que ela só pode ser criada para atuar na área social. E atuando na área social, acabará que ela vai prestar um serviço público, o que fará com que a sua responsabilidade, pode voltar para mim, vai ser uma responsabilidade objetiva no 37 para o 6º, só que na segunda parte do 37 para o 6º. Logo, a Fundação Pública de Direito Público está na primeira parte, na palavra direito público, espécie de autarquia, e pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, englobaria a Fundação Pública de Direito Privado, porque ela presta serviço público na medida que vai atuar na área social. Tudo bem? Então, voltando lá para o nosso quadro comparativo. Então, responsabilidade civil. Joga na tela, por favor. Prerrogativa tributária. Cuidado aqui, né? Em prerrogativa tributária. Por quê? Na Fundação Pública de Direito Público, por exemplo, vai incidir aqui o 150, parágrafo 6º, inciso 156A da Constituição. Olha o 156A da Constituição. Nós vimos isso na aula de autarquia. É a imunidade tributária recíproca, ITR. É vedado à União, Estados, municípios e DF instituir impostos sobre o patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Isso aqui é o que a literatura chama de imunidade tributária recíproca. Só que a gente viu naquela aula de autarquia, parágrafo 2º do 150. A vedação do 156A, que é a imunidade tributária recíproca, é extensiva às autarquias e às fundações, senhores. De que fundações está falando aqui o legislador? Das fundações públicas, para a maioria da doutrina. Então, para a maioria da doutrina, pode voltar para mim, por favor, só vai ter imunidade tributária recíproca porque é espécie de autarquia as fundações públicas de direito público. Fundação pública de direito privado, por ser uma pessoa jurídica de direito privado que não goza de imunidades constitucionais, não gozaria de imunidade tributária recíproca. Esse é o entendimento que vem prevalecendo, esse é o entendimento, por exemplo, do professor Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, que está no livro dele. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Bota na tela. Voltando para o nosso quadro. Então, vimos número 5, prerrogativa de natureza tributária. Regime jurídico de pessoal. Regime jurídico de pessoal da Fundação Pública de Direito Público é o regime estatutário. Ou seja, vai se aplicar, por exemplo, no plano federal, a Lei 8.112 de 90.
Ponto 6 aqui, regime jurídico pessoal. Na fundação pública de direito privado, o regime vai ser consolidação das leis do trabalho. O regime vai ser seletista. Imunidade tributária recíproca da fundação pública de direito privado, só para colocar no quadro aqui. Não há pelo fundamento já exposto. E para finalizar esse quadro comparativo, controle. Ora, para examinar o controle, pode voltar para mim, o controle que recai sobre a fundação pública, nós temos que necessariamente examinar o artigo 66 do Código Civil. Porque o artigo 66 do Código Civil vai dizer que o Ministério Público velará pelas fundações. Velará. André, que expressão mais fora de moda, né? Velará. Ou seja, velará significa o Ministério Público fiscalizará, o Ministério Público cuidará, o Ministério Público será o tutor, será o cuidador, ele velará, vai velar pela fundação pública de direito privado ou pela fundação pública ou por nenhuma das duas, somente pela fundação privada? É essa a pergunta que ele pode fazer. A pergunta é, candidato, o artigo 66, joga na tela, por favor. O artigo 66 do Código Civil, está na sua tela. Aqui eu estou no Código Civil de 2002, que vai dizer, velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde elas forem situadas. Aí o examinador te pergunta assim, candidato, isso aqui vale para as fundações públicas? Para as fundações públicas, senhores, corrente majoritaríssima no direito administrativo. Não, só para as fundações privadas. Assim entende o professor José dos Santos Carvalho Filho, Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, que cita no livro dele a posição do Carvalhinho, é a posição majoritária. E eles trazem 3 argumentos. Ou seja, primeiro argumento para que esse 66 do Código Civil só incida sobre as fundações privadas. Primeiro argumento é o seguinte, o Código Civil refere-se às fundações privadas. Ele é um diploma que foi construído para reger matérias envolvendo a fundação privada. Segundo argumento, o artigo 5º, que está na sua tela, do Decreto-Lei 267, no parágrafo 3º, que eu reproduzi aqui, vai dizer, as entidades de que trata o inciso 4º, senhores, é o da fundação pública. Deste artigo, adquirem personalidade jurídica com a escritura pública de sua Constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernente às fundações. Então, o segundo argumento é, o próprio Decreto-Lei 267, parágrafo 3º que foi recepcionado, ele vai dizer, não se aplica às fundações públicas o disposto no Código Civil. Então, esse 66 não se aplicaria às fundações. E o terceiro argumento trazido por esses autores, esses 3 argumentos estão nesses 2 livros, José dos Santos Carvalho Filho e Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, vão dizer, elas já estão submetidas ao controle do Poder Executivo. Ou seja, se elas integram a administração indireta, vai incidir sobre ela já o controle ministerial. Controle ministerial ou controle finalístico ou supervisão ministerial. Se for, obviamente, estadual, a supervisão de uma secretaria. Então, como elas são vinculadas à administração direta, ao Poder Executivo, o próprio Decreto-Lei 267, no artigo 18, vai dizer que incide sobre a administração indireta o chamado controle ministerial finalístico ou supervisão ministerial no plano estadual, a chamada supervisão de uma secretaria. Então, esses autores vão trazer 3 argumentos para dizer que o 66 só se aplica às fundações privadas, não se aplica às fundações públicas, por esses 3 argumentos, ok? Só para finalizar, um detalhe aqui desse segundo ponto, vou jogar na tela e vou limpar aqui a tela para não passar despercebido. Olha o que o artigo 5º, parágrafo 3º está dizendo, que a personalidade jurídica da fundação, ela se inicia com a inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Imagine que ele te perguntasse isso numa prova oral e aí trouxesse o seguinte questionamento, candidato, esse parágrafo 3º do artigo 5º vale para a fundação pública e para a fundação pública de direito público e para a fundação pública de direito privado? Não, senhores. O que prevalece o entendimento é que isto só vale para a fundação pública de direito privado, como eu falei no bloco passado. Porque a fundação pública de direito público ela é espécie de autarquia.
Se ela é espécie de autarquia, a personalidade jurídica nasce com a lei. Então não há necessidade de levar o ato constitutivo a registro. Até porque nem tem ato constitutivo, porque ela é criada pela própria lei. Então essa parte final, ou melhor, esse parágrafo 3º, artigo 5º, só valeria para a fundação pública de direito privado. É isso que prevalece na doutrina. Tudo bem? E para fechar esse tema, vamos aqui examinar, joga na tela, por favor. Vamos examinar esse artigo constitucional aqui, ó. Antes disso, né? Eu coloquei no material 2 exemplos de fundação pública de direito privado. Eu coloquei o exemplo da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que foi autorizada pela Lei 5.371 de 67, e a FUNARTE, Fundação Nacional da Arte, autorizada pela Lei 6312 de 75. Ambas são fundações públicas de direito privado. Lembra, elas não são fundações privadas. Fundação privada é Fundação Ayrton Senna, Xuxa Meneghel, Fundação Bradesco, Fundação Roberto Marinho. Não integram a administração pública. A fundação pública é de direito público ou de direito privado, como nós debatemos no bloco passado. E aqui eu estou trazendo exemplos de fundações públicas de direito privado. FUNAI e FUNARTE. São os exemplos, inclusive, que estão no livro do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira, livro este que eu indico para as provas de delegado, ok? Tranquilo? Bom, senhores, antes de avançar, alguns pontos que eu ainda reputo importantes, que eu coloquei no material. O artigo 62 do Código Civil, parágrafo único, vai dizer que uma fundação só poderia ser criada para esses fins: assistência social, cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, promoção ética da cidadania e atividades religiosas, ok? Então uma fundação, vai dizer a doutrina, as fundações públicas, porque são fundações em que pese não se aplicar a elas o Código Civil, mas elas devem respeitar esse ideal das fundações, uma fundação patrimônio público personificado para atuar numa área social. Então, se o examinador te perguntar o que seria isso, você vai lembrar desse artigo 62, parágrafo único do Código Civil, que vai definir qual seria essa área de atuação. E aí, finalizando, agora sim, eu preciso que você veja comigo esse artigo aqui da Constituição, para que a gente possa, então, fechar esse ponto, né? Vamos lá? Que é o artigo, que é o inciso que vai falar, o inciso 19. Tá aqui, ó, tá na sua tela aí. O artigo 37, última questão que eu acho que ele poderia perguntar sobre esse tema. O artigo 37, inciso 19, quando fala de fundação pública, diz o seguinte: somente por lei específica será criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, sublinha, tá até em vermelho aqui, eu já destaquei, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir a área de atuação. E aí vem os examinadores perguntam assim: candidato, a Constituição, diz que cabe uma lei complementar definir, em último caso, a área de atuação de uma fundação. Mas a pergunta é, quando a Constituição fala cabe a lei complementar no último caso definir a área de atuação, a lei está falando de quem? Esse último caso, na verdade, é quem? 2 correntes aqui sobre isso, senhores. Joga na tela. Primeira corrente, professor Gessé Torres. Professor Gessé Torres. O professor Gessé Torres vai dizer o seguinte: no último caso, seria fundação pública, seria empresa pública e sociedade de economia mista. Essa posição é minoritária. E essa posição do professor Gessé, eu vou apagar aqui só para trazer a posição dele melhor. Essa posição, para você entender, nós temos que dividir esse inciso 19, que é na sua tela, em 3 partes. Então eu vou dividir o inciso 19 em 3 partes. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Essa aqui, ó, bota uma barra aqui, essa aqui seria a primeira parte. E autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Segunda parte. Então até aqui é a segunda parte. Terceira parte, começa em cabendo a lei complementar, neste último caso definir a área de atuação. Terceira parte. Então a Constituição está dizendo, olha,
Cabe à lei complementar, neste último caso, senhores, o que entende o professor Gessé Torres? São 3 partes. Somente por lei será criada a autarquia, primeira parte. E autorizada a criação de empresa pública, sociedade econômica mista e fundação, segunda parte. Cabendo à lei complementar, no último caso, definir a atuação, terceira parte. Cabendo à lei complementar, no último caso. Qual é o último caso? É o segundo. E o segundo caso tem empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Então, joga na tela. A primeira corrente, que eu já disse que é minoritária, vai dizer que no último caso, como quer aqui, ó, neste último caso, seria uma lei complementar para definir a área de atuação de empresa pública, mais sociedade de economia mista, mais fundação pública. Então, a lei complementar deveria definir a área de atuação dessas 3 estatais aqui, ou melhor, desculpe, dessas 3 entidades da administração indireta. Essa posição, no Rio, defendida pelo professor Gessé Torres, de minoritária. O que prevalece é a segunda corrente, STF, STJ, e capitaneada pelo professor José dos Santos Carvalho Filho, que trouxe o entendimento que prevalece na doutrina, dizendo que no último caso, quando o último caso, ó, neste último caso aqui, ó, aqui no asterisco, neste último caso, cabe à lei complementar, neste último caso, definir a área somente da fundação. Somente da fundação. Então, tem de ter uma lei complementar para que no último caso possa definir a área da fundação pública. E aí qual é o argumento, o principal argumento que ele utiliza? Ele vai dizer o seguinte: ora, não cabe à lei complementar definir, no último caso, a área de atuação de empresa pública e de sociedade de economia mista. Porque numa interpretação sistemática da Constituição, se eu for, por exemplo, joga na tela, se eu for à Constituição, ao artigo, que inclusive já viu em blocos passados, 173, parágrafo 1º, o que 173 da Constituição Federal, parágrafo 1º, vai dizer? 173, parágrafo 1º, que é um artigo que incide sobre empresa pública e sociedade de economia mista que seja econômica, a gente viu isso na aula de estatais, vai dizer que a lei estabelecerá o estatuto. Agora eu estou lendo, não está em slide, mas estou lendo, só você acompanhar aí. A lei complementar, a lei estabelecerá, estou lendo 173, parágrafo 1º da Constituição. A lei estabelecerá o Estatuto das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista que intervém na economia, comercializando ou produzindo bens ou prestando serviço de natureza privada. Então, olha o 173 para primeiro. A lei, sublinha a lei, estabelecerá. Senhores, quando o Constituinte usa a expressão a lei apenas, ele está tratando de que lei? De lei ordinária. Então, a lei vai estabelecer o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista. Quando a lei estabelecer o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista, esta lei vai definir a área de atuação. Então a Constituição já disse que a definição da área de atuação da empresa pública e da sociedade de economia mista seria feita por lei com fundamento no 173, parágrafo 1º, quando usa a palavra lei, e ali é lei ordinária. Sendo lei ordinária, numa interpretação sistemática, quando a Constituição fala no 3719 lei complementar, ela só está falando lei complementar para a fundação pública. Porque a fundação pública é que precisa de lei complementar, porque para a empresa pública e sociedade de economia mista, rebatendo a posição do professor Gessé, já existe um comando constitucional dizendo que a lei vai estabelecer o estatuto. E ao estabelecer o estatuto vai definir a área de atuação. E essa lei é ordinária conforme 173, parágrafo 1º, ok? Então os livros não falam isso de forma expressa. Para chegar a essa conclusão, você tem que ler artigos dos autores. Então o meu papel aqui é ler todos os livros, artigos, publicações, jurisprudências, me atualizar. Por isso que é o problema de dar aula em curso preparatório. Aqui não é um curso preparatório, é meu módulo, mas eu sei que os alunos que procuram esse tipo de serviço são alunos que já fizeram cursos preparatórios e muitas vezes estão procurando módulos justamente para verticalizar. Então o meu papel aqui é justamente trazer essas posições que muitos livros não contemplam. E para finalizar e encerrar esse assunto, uma última pergunta que ele poderia fazer seria a seguinte: mas candidato, então você está dizendo que a lei complementar deve definir a área de atuação de uma fundação pública. Imaginemos uma situação em que a lei complementar não faça isso. Se a lei complementar não definir a área de atuação, então significa dizer que essa fundação pública não poderia atuar, não poderia ser criada, não poderia estabelecer e desempenhar suas atividades? Senhores, o Carvalhinho fala isso no livro dele. Ele vai dizer que esse artigo 37, inciso 19, é uma norma constitucional de eficácia contida.
Então, para o Carvalhinho, joga na tela, essa passagem constitucional aqui, que exige uma lei complementar, é norma constitucional de eficácia contida. E você sabe, pela célebre classificação das normas constitucionais trazidas no Brasil pelo professor José Afonso da Silva, ele classificava as normas constitucionais como, volta para mim por favor, como normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia limitada e normas constitucionais de eficácia contida. E dentro de normas constitucionais de eficácia limitada, dentro de normas constitucionais, melhor dizendo, o que seria uma norma constitucional de eficácia contida, né, nos dizeres do professor José Afonso da Silva? Norma constitucional de eficácia contida para esse autor seriam aquelas normas constitucionais que no momento da promulgação da Carta já estivessem aptas a gerar todos os seus efeitos, sem que pudesse surgir uma norma superveniente para restringir ou houvesse a necessidade de uma norma infraconstitucional para explicar aquela matéria visando regulamentá-la, visando a sua aplicação. Ou seja, não haveria essa necessidade, porque ela seria uma norma autoaplicável. Normas, por exemplo, que garantem o direito à vida, são autoaplicáveis. Não são normas constitucionais de eficácia limitada, não são normas constitucionais de eficácia contida. Então, esse é o entendimento de Afonso da Silva. O que seriam as normas constitucionais de eficácia limitada? São aquelas normas que, no momento da promulgação da Carta, não estariam prontas para gerar todos os seus efeitos, porque necessitariam de lei infraconstitucional para regulamentar aquela matéria. Ou seja, normas constitucionais que, para eu exercer aquele direito constitucional que me foi concedido pelo Constituinte, deveria ter uma norma infraconstitucional regulamentando o tema. E aí um dos exemplos citados é o dia de greve do servidor público como espécie de norma constitucional de eficácia limitada, por exemplo. E a norma constitucional de eficácia contida seria aquela norma que estaria apta a gerar todos os seus efeitos. E aí eu já poderia exercê-los imediatamente. Entretanto, poderia surgir uma norma superveniente, restringindo a amplitude dos efeitos, restringindo a amplitude dos direitos conferidos ao cidadão ou destinatário do direito fundamental. Então, se eu pensar, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. O artigo 5º, inciso 13, é um célebre exemplo doutrinário de norma constitucional de eficácia contida. No momento da promulgação da Carta, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Entretanto, o legislador infraconstitucional pode criar uma norma infraconstitucional restringindo os limites daquela liberdade, que é a liberdade de exercer trabalho, ofício ou profissão. Então, amanhã você quer exercer a profissão de médico, pergunto aos senhores. Você pode abrir um consultório e começar a atender, começar a prescrever, começar a fazer cirurgia? Só se você se submeter a uma graduação em medicina. E aí for diplomado e o CRM, Conselho Regional de Medicina, ou Conselho Federal de Medicina, expedir o seu CRM, o seu registro nos Conselhos Regionais de Medicina, que são licenças para exercício de profissão. Licença ato administrativo, a gente vai estudar mais à frente ato administrativo. Ora, essa licença é o seu, em tese, passaporte para exercer aquele direito constitucional. Então, a lei que rege aquela profissão de médico exige que você cumpra determinados requisitos para exercer a profissão de médico, de advogado, de engenheiro, de farmacêutico, de químico, de professor de educação física, por aí vai. Ou seja, uma norma constitucional é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, artigo 5º, inciso 13 da Constituição, mas nos termos da lei. Então a lei infraconstitucional ela surge para limitar, eu não gosto da palavra limitar para o candidato não confundir com norma constitucional de eficácia limitada, mas surge uma norma infraconstitucional, ela pode restringir a amplitude do direito criado pelo Constituinte. O Constituinte criou o direito de liberdade, mas esse de liberdade pode ser o seu âmbito de atuação, de exercício, pode ser restringido por uma norma infraconstitucional. Você pode exercer uma profissão, mas desde que cumpra os requisitos estipulados em lei que normatize aquela profissão. Então, diferença de norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida e norma constitucional de eficácia limitada. Finalizando, o Carvalhinho vai dizer, essa norma aqui da Constituição, no artigo 37, inciso 19, quando exige lei complementar, é norma constitucional de eficácia contida. Então, mesmo que não haja a lei complementar, as fundações podem atuar. Agora, é óbvio, se uma lei sobrevier a uma lei infraconstitucional dizendo quais são as áreas de atuação, ela só poderia atuar nessas áreas de atuação. Mas a ausência da lei definindo a área de atuação não impediria o seu exercício. Isso seria um impedimento se ela fosse classificada
como norma constitucional de eficácia limitada. O que ela não é uma norma constitucional de eficácia contida. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Então, ó, exaurimos fortemente o tema fundações públicas. Exaurimos, tá bom? Vamos terminar, então, terminamos com isso a administração pública indireta e vamos começar um novo tema à frente. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Um abraço.